Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ocupo essa tribuna hoje, senhor presidente, para deixar registrado nesta Casa de Leis um ato que foi realizado ontem no Show Rural, quando os produtores, através da Federação da Agricultura do Paraná, entregou a presidente do nosso país, a presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, um ofício da preocupação que tem os produtores, tanto do Mato Grosso do Sul quanto do Paraná. E eu quero deixar registrado nesta casa a leitura desse documento entregue à presidenta Dilma. Senhora presidenta, cerca de 1.300 índios estão invadindo propriedades no oeste do Paraná, principalmente nos municípios de Guaíra e Terra Roxa, onde reivindicam a demarcação de áreas acima de 100 mil hectares. As terras reivindicadas já são ocupadas consolidadamente por produtores rurais desde o início do século passado, cuja área dominial está rastreada em títulos expedidos pelo governo federal. Esta invasão começou em agosto de 2012, com o fechamento da ponte Ayrton Senna entre Guaíra e Mundo Novo, com índios vindos clandestinamente, principalmente do Paraguai e de outros estados, sob o argumento da FUNAI de que são territórios históricos de ocupação indígena. Estes índios, ao contrário do que afirma a FUNAI, já estão incorporados aos costumes da civilização, não sendo mais coletores e caçadores e estando fixados há gerações no vizinho país. Não tem, portanto, nenhuma ligação com o território reivindicado, que vem sendo utilizado na produção agrícola por produtores rurais. A prova de que a reivindicação de demarcação de áreas indígenas não se sustenta é o levantamento realizado a partir do início da década de 1970 em toda a região, visando a construção da hidrelétrica de Itaipu, para fins de desapropriação para a formação do reservatório da usina. O levantamento foi rigoroso e não identificou áreas que hoje poderiam ser enquadradas no parágrafo 2º do artigo 231 da Constituição Federal como áreas tradicionalmente ocupadas pelos índios. Estas áreas são definidas no artigo 1º do mencionado artigo. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, a quais eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e às necessidades de sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. A vinda desses índios agora, com a solicitação descabida de demarcação de áreas, com o apoio da FUNAI, está gerando uma situação de confronto que pode ser explosiva.